Muito bem. O tema que a gente escolheu é um pouco diferente. A gente sempre traz aqui uma passagem do Evangelho, tá? Mas em todas as casas que a gente vai, o pessoal pergunta sobre o passe, né? Para que serve? Como é que por que um é passista, outro não é? Então a gente resolveu fazer um tema sobre o passe espírita, tá? Claro que isso aqui não é um curso de passe, por isso que está ali conceitos básicos, né? Então a gente pegou conceitos básicos sobre o passe para todo mundo entender e entrar na salinha daqui a pouco ali e saber o que está acontecendo, tá? Para ver que não tem nenhum mistério, não existe nenhuma mágica. O que existe é muito trabalho, dedicação e caridade, tá? Então vamos lá. Então, como é e como funciona o passe espírita, né? No Espiritismo, então, o passe espírita é a doação de fluido cósmico universal, a gente vai explicar já, fluido espiritual e fluido magnético, de uma pessoa para outra, do doador para o receptor. Receptor também a gente chama de paciente, passista e paciente, tá? Então, os irmãos médicos aí me perdoam, vou usar o paciente. Então aqui nós estamos falando de energia, e tem 3 tipos ali, né? Vocês perceberam? Fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É o que deu origem a tudo. Toda a matéria, tudo que a gente consegue ver e até aquilo que não conseguimos, veio do fluido cósmico universal, tá? Fluido espiritual, o nome já está dizendo, a energia do espírito, ou dos espíritos, ok? E o fluido magnético. O que é o fluido magnético, né? Esse fluido magnético é aquilo que nós temos, aquela energia que pode ser muito bem aceita por alguém ou nem tanto. Acho que todo mundo já passou por um momento em que uma pessoa dirigiu a palavra, um olhar, e houve um encantamento. Falou, nossa, que pessoa, eu nunca conversei com ele, mas que pessoa simpática, que astral bom. É o magnetismo da pessoa. Os atores, né, os modelos, tem muito isso aí, tem um magnetismo muito positivo. Por isso que eles seguem a carreira artística. Por outro lado, acho que todo mundo já participou também de uma situação em que uma pessoa se aproxima, você fala, puxa vida, eu nunca conversei com essa pessoa, nunca tive nenhum contato, mas não fui com a cara dela, tá? Magnetismo negativo nesse caso aí, né? Então, as energias não bateram, os níveis de variância, que energia são ondas, essas ondas não deram certo. Por isso que a gente tem aquela repulsa daquela pessoa, mesmo ela não dirigindo a palavra para a gente e não fazendo nada que nos prejudique. Então é um magnetismo. E essa energia, ela foi descoberta lá por Mesmer, lá no século passado, né, com experimento e tudo mais, e ele então conseguiu detectar essa energia que todos nós possuímos, chamada magnetismo, e que podemos doar a outros, tá? Então, o passe espírita, nós vamos ver que é um somatório de energia, tá? Magnética do próprio passista, do fluido universal e principalmente dos irmãos espirituais que estão lá na sala de passe, aliás, estão em todos os lugares aqui, tá? Boa noite. Tudo bem? Podemos seguir? Acho que alguém mexeu lá no aparelhinho. Não está? Então a gente vai aqui. A tecnologia não ajuda, a gente vai no manual, né? Então aqui os tipos de passe, né? Então o passe magnético é aquela energia que só sai do passista, de quem está fornecendo o passe. Também chamado de reiki, né? Alguém já ouviu falar do reiki? Tá? Então, muitas vezes o praticante do reiki, ele cobra lá o horário de trabalho dele. Por quê? Porque ele está oferecendo a energia magnética dele. Então, né, se é certo ou não, se é moralmente, a gente não vai discutir. Mas alguns aplicadores de reiki cobram
com uma sessão de terapia. O passe espiritual, que são os fluidos dos desencarnados, né? Os fluidos dos mentores que nos acompanham. Tá? E o passe misto, também chamado passe espírita, é a somatória desses fluidos, somados então com o fluido cósmico universal. Então, quando a gente entra na sala de passe, se senta, tá? A energia que nós estamos recebendo é uma composição dessas três coisas. Ok? Então aqui dá para a gente ver, né? Se é só do passista, é o fluido magnético, o passe magnético. Aqui é um passe espiritual, né? E aqui, na verdade, o passe é só do espírito. E aqui, então, a somatória, espírito, passista e aqui o paciente. Tá? O desenho não está muito bom, mas que dá para todo mundo entender, né? E como se dá a transmissão do passe, tá? Então, as forças fluídicas vitais, né, também chamada de psíquicas, depende do estado de saúde do médium passista e as espirituais de seu grau de elevação moral. Vamos parar por aí. Então, para que ocorra um passe com efeitos benéficos, que é o que todo mundo espera, tá? O médium passista, eles têm que estar com a saúde em dia, a sua harmonia, né? Já está falando harmonizado, né? Ele tem que estar na parte moral com a elevação elevada, né? Tem que estar a elevação moral elevada. Então, recomenda-se, né, no dia que vai trabalhar com passe, os passistas devem evitar comidas muito pesadas, bebidas alcoólicas, evitar discussões fúteis, evitar aborrecimentos. É difícil, mas é bom evitar. E se preparar durante o dia. Não é chegar aqui, né, um minuto antes aí, mas há uma preparação para oferecer realmente essas energias, para que ela possa fazer o reequilíbrio no paciente que está recebendo. Então essa é a missão do médium passista, ok? Então o médium passista deverá estar o mais equilibrado possível, orgânica e moralmente. Então não adianta também, não comi nada, fiz um lanchinho, estou leve. Mas xinguei o cara que me fechou no trânsito, briguei com não sei quem. Não adianta nada. Então moralmente aqui, a energia dele não vai estar apropriada ao passe daquela noite. Por isso que de vez em quando vocês vão ver assim algum mestre passista falar: hoje eu não vou dar passe. Não é preguiça dele, ok? Ele tá entendendo que ele não está no equilíbrio daquela noite para poder oferecer um passe de acordo. Então é melhor que ele não faça a aplicação do passe. Deixa para outro que está mais preparado, ok? Você está? Então pode fazer. Bom, a ação do passe será efetiva se o receptor ou paciente estiver apto a receber fluidos, com fé e desejo firme de se harmonizar. Então veja bem, nós falamos das obrigações do passista e agora vamos falar das obrigações do paciente. Adianta o paciente chegar aqui cheio de rancor, de raiva, de vaidade, pé da vida com alguém da família, um colega de trabalho, cheio de problemas, não acreditando que ele vai poder melhorar, se harmonizar com o passe, ou seja, com descrença, esse passe irá funcionar? Não. E a culpa do passista? Não. E a gente escuta muitas vezes: não, eu gosto daquele cara, que o passe dele é mais forte. Não tem nada disso. Às vezes é o paciente que não está legal, não veio não fez a oração, não se concentrou na sala de passe, então o efeito benéfico não acontece. E não é culpa do médium passista. Então há uma conjunção aqui do desejo de acontecer com a preparação para que aconteça. Dessa forma, então, podemos concluir que a boa transmissão depende da disposição mental de quem aplica o passe
e também de quem o recebe. Como e quando surgiu? Bom, passe é uma coisa da casa espírita? Sim, é um trabalho da casa espírita, mas surgiu com a doutrina dos espíritos? Não, surgiu muito, mas muito antes, né? Sempre que existiu a humanidade, sempre que os espíritos encarnaram aqui, né, já existe o passe. Não necessariamente o passe como é feito aqui na casa espírita, mas a transmissão de energia sempre ocorreu, né, desde os primórdios da humanidade. Tá? Ah, então é só o espírita que dá passe? Não. Vocês nunca foram numa benzedeira? Acho que todo mundo já foi, né? Ou num benzedor. Tá? Não é um passe espírita, mas é uma transmissão de energia. Né? O benzimento nada mais é que uma transmissão de energia, captada muitas vezes do fluido universal, captada daquela pessoa que está se doando ali. Ah, mas ela usa a arruda, não importa. A ritualística não muda em nada. Tá? Se usa um matinho, um copo d'água, se é saliva, se é barro, não importa. Tá? Isso para nós. Nós, aqui, que seguimos a doutrina dos espíritos, não seguimos ritualística. Não adotamos nenhum tipo de vestimenta, imagem, ritual, nada. Mas respeitamos todas aquelas que usam. Se funciona, se faz o bem, não tem problema. Pode usar a arruda, pode usar o capim, o que for necessário. Né? Então tem benzimento lá com palha de milho, com capim, com arruda, um copo d'água, né? Com uma canetinha, na época tinha benzia cachumba, né? Tem os mais antigos aí, o caso do Val, por exemplo, benzia cachumba. E não tinha nem caneta na época dele, era lápis. Né? Próximo. Bom, então desde a origem da vida humana na Terra, encontramos os ritos de aplicação e transmissão de energia, não raro acompanhados de rituais, como acabamos de falar, como sopro, fricção das mãos, aplicação de saliva, ervas, cânticos, benzeduras e rituais diversos. Todo o ensino de Jesus, e Jesus foi simplesmente o maior médium passista que já passou por aqui. Então, mais uma vez, ele leva mais um título, né? Não por acaso. E Jesus veio e tirou, né, todas aquelas superstições que existiam, que eram muito mais graves na época que ele esteve aqui encarnado do que hoje. Mas hoje ainda tem superstição, né? Muita gente não pode ver um gato preto, não passa embaixo da escada. Sexta-feira 13 não quer sair de casa. É uma superstição, né? Respeitamos, mas ela não tem nada a ver. Não tem. Então, na arte do passe, ele deixou para a humanidade esse recurso maravilhoso, né? Ele ensinou como herança divina. E a boa nova, que é o Evangelho, como disciplinadora das forças benfeitoras. Tá? Então, o passe, sim, ele é muito benéfico quando aplicado dentro dessas regras deixadas aí pela boa nova. Próximo. Então aqui a figura de uma benzedeira, né? Próximo. E aqui é um xamã, ou um pajé, né, indígena, que está fazendo a mesma coisa, uma transmissão de energia. Ele sopra um pozinho no nariz, outro fuma lá aquele cachimbo da paz. Né? É uma ritualística que nada mais é do que uma transmissão de energia. Poderia ser chamado de passe. Não é o passe espírita, mas é um passe. Ok? Próximo, por favor. Então, objetivo, né? Qual a finalidade do passe? Auxiliar na harmonização física e psíquica, substituindo os fluidos negativos pesados por fluidos benéficos. Equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados e promover a harmonização do funcionamento da estrutura neurológica que garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, o passe, ele é capaz de tirar aquelas energias chamadas pesadas, né, e substituir por essa harmonização. Por isso que a gente tem a impressão de sair leve depois do passe.
né? Literalmente está mais leve. Mas nosso peso na balança é o mesmo, pode ter certeza, né? Mas a sensação de leveza é pela harmonização celular, né, que acontece ali pelas energias trocadas. Beleza? Vamos lá. Bom, temos que dizer aqui o seguinte, né? Passe não faz milagre. Passe não traz o seu amor de volta. Passe não mostra os números da loteria. Passe não cura. Ele pode ajudar a curar. Passe não substitui tratamento médico. Deixar isso bem claro, né? Então, o passe é um complemento para o nosso bem-estar, tá? Mas quem estiver fazendo um tratamento médico tem que seguir o tratamento médico. Não pode substituir pelo passe. Não pode simplesmente vir aqui numa quarta-feira no acolhimento e achar que está tudo bem e deixar de tomar os medicamentos. Não é essa a nossa missão aqui, tá? Então aqui vocês estão vendo, né, nessa gravura, que o passe se dá assim. Aqui está o paciente, o médio passista, e aqui a entidade que está ao lado ou atrás. Não tem problema aonde fica. Isso aqui é só uma ilustração. Então, na verdade, essa energia que está saindo por aqui, caindo aqui no médio passista, junta com a energia dele e vem para cá, tá? Então, na verdade, se a gente conseguisse enxergar o passe, seria uma luminosidade, né? Seria um feixe de luz, realmente. Então, a verdade está no conhecimento do mecanismo do passe e no aprimoramento moral e espiritual do homem, que lhe facultam mais eficácia nos seus efeitos, criando condições básicas no paciente. Para nos qualificarmos como os bons servidores do passe, precisamos de muito esforço, muita vontade ativa, disciplina, para irmos adquirindo certas condições mínimas para a sua aplicação. Então, não há necessidade do médio passista ser um médio de incorporação, de passividade, de psicografia, de efeitos físicos. Não há essa necessidade, mas há necessidade de uma preparação. Por isso que tem um curso de passe, tem alguns que têm mais facilidade e são trazidos a prestar esse serviço. Uma hora ele é intuído e ele mesmo fala, eu queria dar passe, eu queria trabalhar com passe. E ele vai se preparar para isso, tá? Então, muita disciplina, muito estudo, muita concentração, tá? Não é só estender a mão. Aliás, estender a mão, se você não estender a mão, o passe vai acontecer do mesmo jeito, tá? Mas a mão, as pontas, né, são sempre formas de saída e entrada de energia. Por isso que os para-raios está aqui um bombeiro que pode me explicar melhor, né? Os para-raios sempre tem aquelas pontinhas, é onde o raio tende a cair. E raio que quer? Energia, né? Energia elétrica concentrada ali, tá? Não é o caso. Aqui ninguém dá choque para dar o passe, mas é um outro tipo de energia. Aliás, falando em energia, o que nós somos? Uma energia. O que é feito as nossas células? De moléculas, né? Moléculas, átomos. E o que é um átomo? Você tem um núcleo e tem lá alguns componentes girando em torno dele. O que faz esse giro? Energia. Vocês sabiam que nós temos, acho que, em torno de 80 trilhões de células, né? Se conseguíssemos unir toda essa energia, nós seríamos uma bomba atômica, com o mesmo potencial energético. É que elas estão separadas, né? Se houvesse uma fusão desses núcleos aí, nós seríamos uma energia de uma bomba atômica. Tamanha é a energia que nós temos, né? Mas isso é física quântica, deixa para um outro momento. Então, a energia todo mundo conhece. Aqui mesmo, a energia elétrica que está fazendo essa lâmpada iluminar-se. A energia que está fazendo a projeção aqui, tá? Energia, qualquer movimento que a gente faz,
a gente produz energia, e depende de energia. Ah, mas se eu não falar nada e ficar quietinho, mas você está pensando, pensou, é energia. Então não tem como escapar da energia, né? Por isso que é importante a gente sempre estar com boas energias, ok? Próxima, por favor. Quais os resultados esperados? Lógico que a gente quer o melhor, mas nem sempre ele acontece, né? Então, eles podem ser benéficos ou nulos, tá? Então, os benéficos depende do médium passista, que deve estar com a sua boa saúde, desintoxicado. Então, aquela cachaçinha, né? Nesse dia não pode tomar, aquela cervejinha. Pode tomar depois, mas antes não, né? Tem que estar no seu equilíbrio espiritual elevado, para que os fluidos espirituais estejam em harmonia, ok? Depende também do assistido ou do paciente, quando está receptivo, vibrando mentalmente para melhor absorver os recursos espirituais e disposto a se melhorar espiritualmente, pois a ajuda do passe é passageira e se fixará através de suas modificações íntimas. Entenda esse passageira, né? Então não adianta vir aqui uma vez por semana tomar um passe e todos os seus problemas estão resolvidos. Não é um passe tabajara, né? Quem lembra lá do programa? Ele é passageiro, ele tem um efeito temporário, tá? Depois de algum tempo, dependendo das suas atitudes, dependendo do que vai acontecer durante os próximos dias, próximas horas, ele pode se esvair, ele pode permanecer um pouco mais, depende de cada um, depende do estado de elevação moral de cada um. E ele pode ser nulo, depende do assistido, que mesmo com a ajuda do médium passista, o assistido ou o paciente se coloca numa posição impermeável, ou seja, por descrença, por vaidade, por aversão, por leviandade, por curiosidade. Muita gente vem lá na casa espírita e, eu vou ver lá o que é, tal, mas eu não acredito naquilo. Aí senta lá, o que acontece? Nada, vai sair do mesmo jeito que sentou. É como se houvesse uma cripta, uma couraça, e a energia que está toda ali tentando penetrar, ela bate e volta, né? E aquele paciente então vai sair e vai falar, poxa, não senti nada, não aconteceu nada, tá? Beleza. Mas a culpa é da casa? Não. A culpa dos mentores? Também não. Do passista? Muito menos. É da própria pessoa, né, que se fechou. Tem também a possibilidade de ser maléfico, mas aqui eu não coloquei pelo seguinte: o passe deve ser sempre feito numa casa de oração, né? Não necessariamente uma casa espírita, mas um local protegido. Então a gente sempre recomenda, por mais experiente que seja um médium passista, evitar passes fora do centro. Por quê? Porque daí não tem a proteção dos mentores aqui. Então pode haver assim algum desequilíbrio para o próprio passista. A gente só evita isso aí. Mas é só um comentário, não faz parte da... Próximo, por favor. Então tá aqui, né? Então o benéfico é quando o passista está no equilíbrio e o paciente está realmente concentrado e pronto para receber energia. E por onde que ela entra? Tá? Então, vocês já viram falar que nós temos vórtice de energia, né? Temos centenas no nosso corpo físico, mas temos 7 principais. E a energia entra aqui pelo chakra, também chamado chakras coronário. Por isso que o passe é feito com a posição da mão em cima das cabeças, né? Para facilitar a descida daquela energia. Ah, mas e quando tem um passe coletivo? Funciona também, tá? Porque a energia, ela não tem barreiras, ela vai circundar todo mundo, tá? Tem gente que, não, mas eu gosto que faça individual. Perfeito, não tem problema, fazemos também. Tá? Então, esse é o principal chakra nosso, né? O coronário, e ele fica mais elevado, ele fica mais próximo, então, da divindade, né? Se podemos fazer essa analogia. E está aí, então, nosso maior mestre passista que já passou por aqui, tá?
Jesus nem precisava impor as mãos, né? Jesus, apenas com o olhar, apenas com a presença dele, ele já dava um passe coletivo em todos que estavam no ambiente. Por isso que as pessoas o seguiam, sentiam bem com a presença dele. Aquelas que estavam receptivas, é óbvio, né? Aquelas que não o criam, ou tinham alguma coisa, uma perseguição contra ele, não eram privilegiadas dessa absorção dessa energia. Mas aqueles que tinham fé, todos eles seguiam e ficavam maravilhados com a energia de Jesus. Chico também era um grande mestre, né? Uma vez foram medir a aura de Chico, e tem uma técnica, né? Tem até a fotografia que mede a aura. A nossa sempre é alguns centímetros, né? Um cara um pouco mais elevado aí, 1 palmo, 2 palmos. Sabe? A de Chico dava 5 metros, a aura dele, né? Então, não precisava, né? Qualquer pessoa a menos de 5 metros do Chico já estava recebendo passe. Não precisava nem chegar a postar as mãos, né? Vamos lá. Então, há comprovação científica da eficácia do passe? Sim, há comprovação. Então, aqueles mais céticos, né? O São Tomé da vida, aí, não, mas será que isso aí funciona? Funciona. Eu não vou ler aqui, pode passar, mais um. São 2 trabalhos, um feito no Canadá, outro feito nos Estados Unidos. Eles foram quase que simultâneos, mas esses pesquisadores não se conheciam. Mas os 2 tiveram a ideia de comprovar. Claro que eles usaram bactérias e algas, que é muito mais fácil manusear em laboratório, né? E alguns animais, né? E como é que faz uma experiência científica, né? Quem trabalhou, fez faculdade, acho que já passou por isso. Você faz uma amostragem que não vai receber o tratamento, chamado testemunha, e uma outra amostragem que vai receber um certo tratamento. E você então verifica a diferença entre eles. Claro que tem uma metodologia, tem todas umas equações aí para se encaixar, mas esses pesquisadores, né, tanto lá o Dr. Bernard no Canadá, quanto o Dr. Robert Miller nos Estados Unidos, eles fizeram essas experiências. Então chamaram alguns médicos passistas, alguns sensitivos, e eles deram um passe em cima daqueles materiais, bactérias, pequenos roedores e plantas. E deixaram alguns desses animais, plantas e bactérias que não receberam os passes. E aí provocaram, né, no caso das bactérias, puseram lá formol, tá? Aquele que não recebeu o passe morreu na hora, né? As bactérias morreram na hora. Os que receberam o passe continuaram se movimentando ainda por algum tempo. O mesmo acontecendo com plantas e animais. Então houve sim uma diferença significativa ao nível aí de 99%, né, de probabilidade. Então, ficou comprovado, isso está lá nos anais, está escrito, tal, não sou eu que inventei, né? A gente foi buscar isso aí. Então, existe comprovação da eficácia, sim, da energia pelas mãos postadas. Okay? Então, a conclusão dos pesquisadores foi de que essa energia emitida pelos sensitivos pôde produzir manifestações visíveis no mundo físico, mesmo quando gerado à distância. Essa distância, porque não houve toque no material, né? Houve só imposição das mãos. É o que nós fazemos aqui na salinha de passe. Beleza? Então, resumo sobre o passe, né? Então, já falamos tudo isso aqui, vamos aí resumir. Passe não faz milagre, ok? Passe não substitui tratamentos médicos. Passe não resolve problemas amorosos, financeiros ou de vícios, tá? Ele pode até ajudar, e ajuda, mas não resolve, não é o final, né? Não existe médio passista melhor ou pior, mais forte ou mais fraco. Ele pode estar um dia um pouco mais equilibrado, um dia menos equilibrado, mas não existe passista, aquele é bom, esse aqui não é, né? Não existe. Tá? Médio passista não é melhor que ninguém, e tampouco deve ser o centro das atenções. Então, o médio passista não precisa fazer movimentos bruscos, não precisa sambar, não precisa chamar atenção para ele, não precisa usar roupas extravagantes, não é nada disso. Simplesmente concentração, dedicação, oração
e imposição das mãos, mais nada, né? E o receptor do passe tem a mesma responsabilidade na eficácia do passe do que o médio passista. Então, se achou que não funcionou, parte da culpa é nossa também, né? Parte da culpa é de quem recebe, né? Será que você estava preparado? Será que você estava em oração? Será que você se concentrou de maneira correta? Né? Então é isso aí. Aí, para resumir tudo que nós falamos, nós trouxemos 2 filminhos aqui, muito legais, até com bom humor. Um vai falar sobre o paciente que não acredita, que foi trazido por alguém e está lá só de corpo presente e não acredita. Então nós vamos ver como é que é o comportamento. E o outro, ao contrário, nós vamos ver um passista que acha que é a última bolacha do pacote. Tá? Então, nós vamos ver 2 filmes rapidinhos, mas vale a pena. Vamos tocar? Pode dar ok. Precisa apagar mais lâmpada? Tá bom, sim. Tá legal? Você tem certeza que esse negócio passa? Ué, por que, amigo? Ai, já faz 2 meses comigo. Uma semana? Você parece um simples saindo daqui do jeito. E você queria sair como? Plantando na bandeira? Não é, você sabe que todo mundo vivendo sempre sai falando que se sentiu super bem, como se estivesse pisando no nosso gabinete. Sabe que isso pra mim é melhor coisa daqui da cabeça. Eu saio super bem. Tá. Tá me olhando assim por quê? Não. Acho que se eu tiver azar de pegar sempre passista ruim por 2 meses, não sei. Eu só sei que toda vez que eu venho aqui, não adianta nada. Minha vida continua uma bagunça. Vamos pra loja. É a nossa vez. Seja bem-vindo, gato. Seja bem-vindo, gato. Seja bem-vindo. Lá está o mentor, né? Lógico que é figurativo, né? Um ator. Tá vendo? Eu não estou sentindo nada. Esse negócio de passe é tudo balela. O povo besta que acredita nessas coisas. Olha o que está acontecendo. A energia está gerando ali em toda a sala, né? E ele não está absorvendo porque ele criou uma proteção contra ela. Para receber a bênção as necessidades que Cadê? A Maria falou que era pelo menos assistir um vídeo desse aqui. Eu já assisti 5 e até agora minha vida assistiu uma vez. A minha conta bancária também continua a mesma coisa, não tô nada. E como eu vou falar, tem gente história, tudo louco. Acho que todo mundo Muito bem. Antes de passar ao próximo, deu para ver, né? Lógico que são atores, mas ficou muito claro o que acontece então quando a pessoa realmente não se preparou, não quis e ela bloqueou a recepção da energia. Adianta todo o esforço do passista? Adianta toda a energia dos mentores? Não. Ele mesmo criou um campo impedindo essa energia de penetrar. Ok? Agora, ao contrário, nós vamos ver como um passista não deve agir. Tá ok? Vamos para o próximo. Mais um. Mais um. Aí.
Leila? Leila? Ana Luísa, nem me escuta. Leila, sou eu, seu amigo espiritual. Peraí, não tá perguntando passe aqui, eu sou médio passista. Só se for passista de escola de samba, né, irmão? Pra que essa coreografia toda? A desperdição dessa energia toda aí, parecendo uma lombriga desvairada? Basta fazer uma prece pra ele, eu te ajudo. Olha aqui, ele tá muito carregado, eu tenho que tirar esse peso da dentro dele. Tá carregado de medo de você, né? Aqui, se você não pode ajudar, não atrapalha, tá bom? Desculpa, moço. Não é possível, não. Olha, fecha os olhos e pense em Jesus. Você também, irmã, deveria fazer o mesmo. Fechar os olhos e pensar em Jesus, né? Eu já tô pensando em Jesus há muito tempo. Não, você me desculpa, mas parece que você tá querendo aparecer aqui. Assim, Olha essa camisa que você tá usando. camisa? Então, eu ganhei. Ganhou de quem? O menino que estava a camisa. Leila, você pagou por ela, né? Ele disso. Ô, Leila, por favor, me ajuda, vamos trabalhar juntos. Tá, mas vai, eu ajudo, mas não se mexe com uma pessoa. Tá bom, não vou me meter. Mas me diz uma coisa, você tá sabendo da última moda do passe? E moda? Não tá sabendo da última moda? Ah, essa é aquela do bonecão. Não, essa aí já passou, é outra. É a moda que os grandes médicos estão aplicando agora. Você não tá sabendo, não? Não. Bom, então eu vou te ensinar, mas você promete não espalhar pra ninguém? Sim. Então, a moda agora é você dar o passe a 5 passos de distância da pessoa. E de costas. Por quê? Bom, pensei que você soubesse, você é uma grande médium. Não Mas sei. então aplica pra gente que você sabe. Não, eu sei, eu estava testando se você sabia o que eu sei. Entendeu? Esperta, eu sou esperta. Eu ia dar coisa agora. Daí eu vou começar agora. Então, eu deixa eu ensinar. 1, 2, 3, 4, 5. De costas. Já virá. Não, por favor, dá uma ajuda aqui. Dá-me passezinho, Leila. Dá-me passezinho, Leila. Dá-me passezinho, Leila. Dá-me passezinho, Leila. Dá-me Oi? Tu viu cadê aquele moço careca que estava dando passe dele? Ih, já foi embora já. Eu já acabou faz tempo. Né? Eu vou fechar o centro já. Quer passe? Oi. Tá aquele passe, tá aquele passe. Tá aquele passe, tá aquele passe. Tá aquele passe, tá aquele passe. Legal, né? Exageros à parte, mas aí está mostrando que a postura do passista ele não tem que chamar atenção, ele não tem que tirar a concentração dos outros médiuns passistas, principalmente dos pacientes que estão ali. Tá ok? Pode passar. Mais um. Aí. Então, aí são 2 modelos, né? De como deve comportar-se o paciente e como deve comportar-se o médium passista. Ok? Mais uma, por favor. Então, como tudo em nossa existência, né, e em especial na doutrina dos espíritos, o passe requer trabalho, dedicação, perseverança, caridade e muito amor ao próximo. Com isso, então, nós encerramos nossa reflexão da noite. Eu desejo a todos aí, primeiro meu muito obrigado pela paciência e desejo a todos um feliz passe daqui a pouco. Ok? Vou falar em passe, vamos passar aos passes.